A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, muito bom dia, bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, estou aqui diariamente com um propósito firme e decidido. Sou um pastor evangélico, sou um bispo que tem um chamado a pastorear vidas, a despertar vidas para o reino, a reconciliar pessoas com Deus. Durante quase 38 anos, Deus tem usado minha vida, meu testemunho, para reconciliar pessoas com Deus. Eu não tenho um ministério que chama ao arrependimento. Eu tenho um ministério que reconcilia pessoas com Deus. Nós estamos aqui juntos porque Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Deus tem um desígnio, uma missão e um chamado com uma vocação santa. Talvez você nem saiba disso. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso. Mas a verdade é que isto é bíblico. A Bíblia diz que nós somos feituras de Deus com um propósito, chamados com um propósito, para andarmos em obras que Ele mesmo preparou de antemão. Então, para você ter um reencontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um reencontro com o seu Criador, você precisa de entender alguns fatos e, claro, nós vivemos numa sociedade de comunicação imediata, através das mídias, através de todo o sistema que nós temos, rádio, televisão, internet, satélite. Hoje, uma palavra dita aqui no Brasil, um segundo depois ela está do outro lado do mundo. Então nós precisamos de voltar o nosso foco para Jesus, para Deus. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade cheia de leis e de regras. A cada dia, em todas as áreas de governo, seja municipal, estadual, federal, leis e mais leis, regras e mais regras. Algumas que foram adotadas sequer se cumpriram, porque esta é parte da sociedade, é parte da nossa cultura. Regras e leis, regras e leis. Nós temos impostos, somos o país que mais paga impostos do mundo, porque há leis, regras e impostos para tudo. Agora, apesar de tudo isso, apesar de todas as leis, todas as regras, todas as formas e ideologias de governo estabelecidas, há um prejuízo grande na nossa nação por uma má gestão. Uma má gestão. Ou seja, o povo coloca pessoas para os representar e para nos representar, para governarem. As pessoas governam mal e o povo paga por isso. Então nós temos hoje bilhões de reais perdidos, milhões e milhões de desempregados. Temos uma sociedade inadimplente, endividada. Começamos a compreender a complexidade da vida no Brasil. Porque eu vivo neste país, graças a Deus, há mais de 40 anos, porque vim de um país que estava em guerra, fui para Portugal. Portugal não tinha capacidade de absorver aqueles que vinham das antigas colônias e abriram as portas do mundo. Todos os países se abriram para a imigração. E eu cheguei aqui a este país, graças a Deus, e eu me apercebi que era um país saudável, um país pacífico,
um povo alegre, um povo feliz, um povo bom. E as pessoas, de certa forma, todos se acomodavam. Se você passar no centro da cidade do Rio, você percebe que são milhões de pessoas andando de um lado para o outro. Todas as pessoas têm o seu canto, todas as pessoas têm a sua cama, todas as pessoas têm a sua casa, enfim, todos acabam por se acomodar. Mas hoje em dia, a vida se tornou muito complexa. Muita gente que veio para o Brasil já foi embora. Muitos brasileiros, cabeças pensantes, abandonaram o nosso país, porque tornou-se muito complexo o modus vivendi no nosso Brasil. Tornou-se complexo nas questões sociais, nas questões econômicas, nas questões políticas. É tudo muito complexo. Há um desmanche fiscal, institucional, organizacional. E hoje em dia, lhe digo isto como eu sou pai, sou esposo, pai, avô, pastor, eu entendo um pouco, eu vivo no meio dos dramas da vida, eu vivo no meio de uma comunidade gigante. E, de certa forma, até o mundo cristão, seja ele evangélico ou católico, está hoje sendo assediado por uma verdadeira lavagem cerebral, que começou de forma imperceptível, mas definitivamente hoje é público e notório. Tenho falado aqui inúmeras vezes, sem demagogia, sem ser quadrado, apenas como uma pessoa que aprecia a sociedade e que conhece os dramas da vida complexa que se tornou a vida do cidadão comum. Então, uma lavagem cerebral aos poucos com ideologia do gênero, começou devagarinho a sociedade a se curvar ao casamento do mesmo sexo. As pessoas, hoje já estamos numa outra fase, um homem com 2, 3 mulheres, uma mulher com 2, 3 homens, isso passa na televisão, isso é mostrado, as novelas encorajam. Então, de certa forma, a nossa sociedade, que de forma imperceptível inicialmente, passou por uma lavagem cerebral. E nós vemos hoje as pessoas dizerem assim, que é uma mentira muito grande. As igrejas não aceitam a pessoa lésbica ou homossexual. Então nós vamos abrir uma igreja para acomodar as pessoas que vivem desta forma. A igreja aceita sim. Não existe nenhuma igreja que tenha na porta um segurança e perguntando qual é a sua opção sexual, entra ou não entra. Não existe isso aqui. A igreja católica está aberta, a igreja protestante está aberta. O que nós mostramos às pessoas é que este comportamento sexual é contrário a Deus. E se é contrário a Deus, a pessoa está infringindo o padrão bíblico. E que quando alguém se converte, ela pode ter sido um alcoólatra, um drogado, um bandido, um assassino, um terrorista. Não importa o grau e o nível de profundidade diabólica que a pessoa tenha vivido. Mas a Bíblia diz que quem está em Cristo, aleluia, é uma nova criatura. As coisas velhas, aqueles valores, os padrões, as concepções velhas passaram. Tudo se faz novo. Então, você imagine se isto fosse legalmente aceito por Deus, nós teríamos as igrejas das pessoas que dizem, não, nós temos uma opção sexual diferente da Bíblia, vamos criar a nossa igreja. Aí vem a pessoa alcoólatra e diz, não me aceitam alcoólatra na igreja, vamos abrir a igreja dos alcoólatras. Eu cheiro cocaína, mas eu quero Jesus, então vamos abrir a igreja das pessoas que cheiram cocaína, que fumam maconha, que fumam crack. Então isso seria alguma coisa diante de Deus? A Bíblia mostra que quando uma pessoa é eleita de Deus e ela está no tempo da ignorância,
está perdida em pecados e delitos, ela serve ao príncipe das potestades do ar, é como os demais na carne, um filho da ira, serve ao príncipe das potestades do ar. A pessoa, desculpa a expressão, não desligue, pinta e borda na vida, mas uma vez em Cristo, a pessoa se torna saudável, feliz, ela é restaurada, ela é regenerada, ela é lavada. A Bíblia diz que o sangue de Jesus lava, o Espírito Santo faz uma obra que torna a pessoa a imagem e a semelhança de Deus. Você já viu o que é você imaginar a imagem e a semelhança de Jesus fumando crack, cheirando cocaína e dizendo eu tenho a imagem e a semelhança de Jesus como uma opção sexual contrário ao padrão de Deus? Eu, pela experiência pastoral, eu digo uma coisa. Eu não conheci ou não conheço qualquer pessoa que tenha optado por uma opção sexual diferente do que é o da sua gestação e criação, que não seja uma pessoa infeliz. Depois a pessoa quer porque quer que as pessoas aceitem, mas nós somos uma cultura cristã. Nós aceitamos o pecador, mas não aceitamos o pecado. Porque o pecado gera a infelicidade, o pecado gera a morte, gera a vida vazia, gera o mal na vida da pessoa. Por isso Jesus veio para perdoar pecados. Então, se você está me assistindo hoje, entenda isso. Às vezes as pessoas dizem assim, a igreja faz lavagem cerebral. A igreja não faz lavagem cerebral. O mundo é que está fazendo lavagem cerebral nas pessoas. O mundo é que faz lavagem cerebral. As ideologias que estão aí hoje, sabe, os vieses políticos que não, porque tem que ser assim, se não for. Eu vejo coisas absurdas. Um indivíduo que está representando o povo por voto popular, defendendo, dizendo, não, a pessoa com 16 anos mata, mas ela não sabe o que está fazendo. Mas com 12 anos, ela já tem que ter a possibilidade de decidir o seu sexo. Isto é um absurdo. É um absurdo. Quer dizer que com 16 anos ela mata sem saber o que é, mas depois aos 6 anos ela pode optar por mudar de sexo. Porque a criança tem que ter liberdade. Amados, nós estamos vivendo hoje algo terrível e absurdo no nosso país, que é a quebra dos valores bíblicos, espirituais, cristãos, que esta nação tem como raiz. Então, veja, por exemplo, nas questões do ensino. Se você pensa no ensino e na cultura, dizem logo, não, isso é a elite. Meu Deus, o que será de um país onde não houver educação? Por isso que a igreja é uma escola. Nós hoje temos na igreja muita gente formada, porque foi orientada pelo altar, pelo apóstolo, a buscar um ideal de formação superior. Sabe por quê? Porque nós vivemos num país de serviços medíocres, filas e mais filas, burocracia mais burocracia, incompetência, sem norte moral. E nós precisamos virar a página dessa herança maldita que foi estabelecida no nosso país. Mas como, apóstolo? Como é possível? Trazendo Deus para a nossa sociedade. Os padrões da Bíblia dentro de casa. Você sabe qual é a média em que maridos, mulheres, pais e filhos, a média de tempo das pessoas quanto ao abraço? Sabe qual é a média de tempo que se gasta, maridos, mulheres, pais e filhos, por dia, por exemplo, no abraço? 3 segundos. Até o abraço,
que é uma coisa tão saudável, o beijo, a bênção entre pais e filhos, tão saudável, tão sarador, traz cura, até isso desapareceu. Então, quando os padrões da Bíblia chegam, eles interrompem a vida do pecado. Interrompem. Agora, todas as vezes que você vai contra os padrões bíblicos, a desgraça chega. Olha, você sabe, lá no livro de Gênesis, no livro da criação, no capítulo 2, versículos 16 e 17, diz assim: E lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então, Deus desde o início, aleluia por isso, estabeleceu padrões e regras dele, que são as saudáveis, que são as boas, que é o que traz felicidade. O que não muda disso, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não mudará. Então o Senhor disse, olha, o jardim é vosso, pode comer à vontade de tudo. Agora tem aqui uma árvore, você não pode comer do fruto, se você comer você vai morrer. E sabe o que o inimigo das nossas almas fez? Fez uma lavagem cerebral na cabeça de Adão e Eva. Exatamente como estão fazendo hoje na sociedade. Uma lavagem cerebral. Satanás, a serpente, e ela está aí por todos os lados hoje no nosso país. Porque é assim, eu sou um adulto, tenho 63 anos. Se eu vir dois homens se beijar ou duas mulheres se beijar, a mim não me diz nada. Eu oro pelas pessoas. Mas quando a novela bate, insiste com isto, aquela criança que está lá pura, que ainda não entende dos valores, não tem maldade, ela começa a ver isto aqui e ela começa a pensar, meu Deus, isto aqui é normal. E quando Adão e Eva pensaram que o que Satanás estava propondo é que era o normal, caíram, fracassaram, quebraram os padrões de Deus. E sabe o que aconteceu com eles? Morreram. Então o homem, o ser humano, vive quebrando os padrões e as regras de Deus. Está provado, por exemplo, eu ensino muito isto na igreja, que os carboidratos e os açúcares provocam os problemas cardíacos, cânceres, diabetes, amputações, cegueiras. Então, durante muito tempo, ou há muito tempo, que eu venho ensinando na igreja, tudo que vem da terra é bom, tudo que o homem faz tem química, faz mal. Então, eu tenho dito, os açúcares, os sorvetes, as colas, os carboidratos, a batata inglesa, os farináceos, tudo que é carboidrato e açúcar pode provocar, sabe, o homem que tem mais de 98 centímetros de cintura, é em potencial uma possibilidade de uma cardiopatia grave, a mulher que tiver mais de 80 também, mas as pessoas vivem quebrando as regras. Isto gera desordem, gera infelicidade, gera vazio e as pessoas morrem. Então Jesus disse em Mateus 13:58, olha só, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então Jesus não pôde fazer muitos milagres quando chegou a uma cidade porque havia muita incredulidade. E como é que uma pessoa se torna incrédula? Meu Deus, a pior coisa que existe é a incredulidade. Jesus disse, seja crente, não incrédulo, porque o incrédulo, ele é dominado por Satanás. Você pensa que o indivíduo
é rei da cocada preta, está abafando quando ele diz que faz o que acontece, está dominado por Satanás. O incrédulo é dominado. A falta de uma crença objetiva, séria, cristã, o faz fraco, pecador, frágil, dominado por Satanás. Então, Jesus perdoa, Jesus salva, Jesus regenera, Jesus dá vida, Jesus reconcilia, Jesus justifica. E ele deixou o mandamento dele, o mandamento maior de todos. No livro de Marcos, Marcos capítulo 12, ele diz isto. Qual é o mandamento maior? Ele diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o principal é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, todo o entendimento, toda a tua força. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Então o Senhor está dizendo: olha, ame a Deus. E para amar a Deus, você não pode amar a Deus fora dos padrões de Deus. Não há como você servir a Deus ao seu modo, com os seus pensamentos, com a sua lógica. Você tem que amar a Deus segundo as regras de Deus. Ele é espírito, é verdade, ele busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito, glória a Deus, e em verdade. Então, quando você busca esta verdade, conhece esta verdade, é liberto por esta verdade, aí sim, aí você tem condições de servir a Deus. Amar a Deus, amar o próximo, amar a você. É isso que a nossa sociedade precisa. Nossa sociedade não precisa também de um grande pacto político, econômico, social. Não, a nossa sociedade precisa de um grande pacto com Deus. Uma grande aliança com Jesus Cristo. Assim disse o sábio Salomão: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Graças a Deus por isso. Hoje é terça-feira, agora às 10 da manhã teremos escola bíblica com o Bispo Daniel. E amanhã à noite, com o apóstolo Miguel Ângelo, uma grandiosa noite apostólica e profética. Eu estarei falando sobre a lei e a graça, estarei falando sobre o que é um adultério espiritual, estarei falando sobre como nós somos livres da lei de Moisés para seguir a graça libertadora, a luz da graça libertadora. Vai ser uma noite realmente libertadora, uma noite de fé, e eu quero lhe fazer este desafio. Venha estar conosco. Aqui na Catedral Cristo Vive, na Rua Maricá, 320, no bairro Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo no BRT da Pinto Teres, da 28DP. Você tem aqui uma catedral climatizada, estacionamentos, segurança absoluta e, acima de tudo, uma família maravilhosa que é a família Cristo Vive. Eu sei que a nossa sociedade está vivendo aflita e exausta. Muitas igrejas já fecharam os seus cultos de noite. O nosso ministério tem uma catedral 24 horas de portas abertas. Temos capelas de oração. Aqui é uma cidade de refúgio. Aqui é uma cidade escola espiritual. Aqui é um lugar de luz. E eu quero lhe convidar a conhecer o nosso ministério. Nós estamos começando eu tenho dito aqui, a costurar um projeto, um ciclo de vida virtuosa e vitoriosa para este final do ano. Lá na frente teremos uma festa de Natal, noites maravilhosas, teremos passagem do ano na igreja, temos muita coisa, mas temos que construir tijolo a tijolo, fechar o ciclo, para quando chegarmos dia 31, podermos dizer: sou coroa e diadema nas mãos do Senhor, venha 2017. Que não será um ano
normal igual aos outros. Será um ano de grande vitalidade, de grande vibração, um ano com ênfase nas questões familiares. Então, venha estar conosco. Nós temos um telefone 30 17 90 90. Ligue para nós, por favor. Temos atendentes, conselheiros. E você vai conhecer um grande ministério. Amém? Eu volto amanhã. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, é meu nome, minha amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão, nosso povo da Igreja Cristo Vive, todos nós celebramos a vitória da sua vida. E não se esqueça, a igreja não faz lavagem cerebral. A igreja tem um padrão de temor e tremor. A igreja mostra o caminho. Quem entrar por esta porta encontra pastos verdejantes e paz para a eternidade. Venha, entre. Graça e paz. Até amanhã. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.